Olá pessoal, boa noite para todo mundo aqui. Estamos aí ao vivo nesse momento, obviamente, para mais um plantão do curso Python Birds. O curso Python Birds é o primeiro módulo do curso Python Pro, que é um módulo gratuito que eu deixo lá justamente para quem quer se aventurar, saber desmistificar esse mundo de programação. E lá a gente ensina o básico da programação em Python procedural e orientada a objetos. Essa live aqui ela ocorre quinzenalmente, então eu faço uma live a cada 15 dias, justamente com as pessoas que se inscrevem. Se você ficar interessado, eu vou deixar aqui na descrição dessa gravação desse vídeo o link para você poder se inscrever aí no módulo Python Birds. E aí eu sempre mando um e-mail para o pessoal pedindo pelas dúvidas, né, que tenham com relação ao conteúdo desse módulo. E o nosso amigo Jax aqui me mandou uma dúvida que era acerca de rodar os doc tests, né, que é basicamente uma documentação testável, que eu já gravei algumas lives aí, inclusive no Dinossauro eu já fiz uma justamente utilizando o doc test. Eu acho muito legal utilizar doc test quando você está fazendo teste de processo seletivo, né, porque basicamente você vem escrevendo uma documentação para entender melhor o problema. Só que o Jax teve uma dificuldade lá que era para rodar, né, o Jax, os doc tests. Você quer explicar aí qual que foi o seu problema para a turma entender? Não, é o seguinte, eu tentei rodar, né, e aparece uma interface diferente do que eu vi na videoaula, né? Não aparece uma interface explicativa, né, do erro em si, né, e apontando qual é o tipo do erro, né? E, e seria bom, né, essa interface para quem está iniciando, como eu, né, no conhecimento dos códigos, né? Isso dá uma baita mão, né? A gente não tem, não consigo ter essa ferramenta, né? Com certeza. Acho que uma parte importante é justamente esse aprendizado das ferramentas para avançar mais rápido aí no estudo. Então, o que eu propus para o Jax, né, até quando ele mandou o e-mail, quando eu falei, olha, manda as dúvidas, o Jax mandou a dúvida, não me lembro agora se foi pelo e-mail ou pelo fórum, mas eu sei que a dúvida chegou até mim. Eu falei, vamos fazer esse que eu brinco aqui, ainda não tem nome, mas seria estilo um resgate, né, Python Pro, que às vezes o que acontece, os alunos mandam dúvida e muitas delas a gente consegue responder via fórum. O aluno manda um print, explica o que está acontecendo e muitas vezes a gente consegue resolver. Só que tem caso, bicho, que não fica, é muito complicado. O trocando texto às vezes demora muito até você entender exatamente o que está acontecendo, né? Então eu levantei algumas hipóteses que possivelmente a interface podia estar diferente, porque as gravações do Python Birds têm 2 anos, né? A gente está aqui em 22 de outubro, inclusive véspera de Python Brasil. Amanhã estamos indo na Python Brasil, mas estamos em 21 de outubro e eu gravei isso já 2 anos atrás. Então a ferramenta que eu utilizo para rodar os testes, que é o PyCharm, já evoluiu bastante em algumas versões. Então a interface pode estar diferente. Então a ideia é de repente a gente dar uma olhada hoje como é que a gente roda pela interface e como é que a gente roda via linha de comando. Eu até não cheguei a te perguntar isso, Jax. Via linha de comando você conseguiu rodar os testes? Não, via linha de comando eu não executei, não fiz. Ah, maravilha. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer então esse resgate, que é o que acontece às vezes para a turma entender como funciona. Eu vou te pedir para você compartilhar a sua tela, mostrar o programa para a gente, e aí a gente dá uma olhada para ver se consegue fazer rodar isso pelo PyCharm, os doc tests, e de repente rodar via linha de comando também, porque pode ser que nem todo mundo programe utilizando o PyCharm. E aí quem não utiliza o PyCharm, a ideia é que aí consiga rodar via linha de comando, tá? Então vamos lá. Renzo, tá Oi? me escutando, Renzo? Estou Tá me escutando. escutando? Sim. Ô, Renzo, sabe o que eu ia perguntar pra você? O que acontece? É, eu queria saber assim, né? Eu queria saber todos os programas que tem para programação. Queria ver que se você mandasse pra mim depois por e-mail. Ah, vamos fazer o seguinte, se sobrar um tempinho aqui no final da live, aí você explica melhor a sua dúvida, Adriano. Se não, depois você pode me mandar um e-mail ou colocar até a dúvida no fórum, porque eu até costumo fazer isso às vezes Sim. com o pessoal, em vez de
de mandar por e-mail, manda lá pelo fórum do curso, que agora está aberto, né? Justamente porque aí a resposta, você pode receber a resposta de outros alunos que já conheçam sobre o que você está perguntando, e é bom que se alguém responde, já fica disponível e ajuda todos os alunos do curso. Beleza? Beleza, então, Renzo. Fechado, então. E aí eu vou pedir só para o pessoal que não estiver falando, quando quiser falar não tem problema, quem não estiver falando eu vou pedir só para clicar no botão de mute, para justamente a gravação depois ficar disponível, não ter tantas interferências, tá? Às vezes eu mesmo aqui vou colocando no mute também, às vezes a galera aqui, às vezes o pessoal entra e não tem noção disso, tá? Às vezes eu vou aqui colocando no mute sozinho, mas se você puder, as pessoas aí, todo mundo que estiver aí ao vivo, e a gente está com bastante gente hoje, para prestar atenção nisso. Então, vamos lá, Jax. Estamos aí com o PyCharm aberto, o que está pegando? Tá ok, você quer que eu inicie o doctest ou que... Como é que eu procedo? Vamos começar com o início aí do... Na verdade, dá uma navegadinha para cima do teu arquivo, só para garantir que, primeiro, né, tem uma string aí certinho, como estão as coisas. Vai lá para a linha 0 aí, linha 1 do seu arquivo para a gente... Ah, maravilha. Maravilha. Já tá dando... Apesar que aqui para mim tá um pouco... Vou aumentar aqui no meu outro monitor. Quer que eu passe mais lentamente o código? Não, acho que aqui ele ficou meio ruinzinho agora, mas eu tô vendo que estão com as 3 aspas, então você tá com o doctest. E eu vi que o runner padrão do PyCharm ali em cima tá justamente doctest em carro.py. Então roda aí pra gente dar uma olhada, tenta clicar pode rodar e dar um play nesse cara pra gente ver o que acontece. Pode ser direto aqui em cima do motor com o botão direito? Pode ser aí que ele já vai ou ali em cima no botão verde que está ali em cima, doctest em carro, na parte superior direita ali, tem aquele botãozinho de play e o de debug. E eu já vi que o PyCharm já identificou até o teu doctest. Normalmente quando às vezes o pessoal não consegue rodar é que ele não identificou o doctest em cima, parece que ele identificou. Então dá um play aí, pode ser ou nesse botão ou clicando com o botão direito e pedindo para rodar. Vamos lá. Isso aí. No tests were found. Então, pega aí, ó, rola um pouquinho nesse stack trace que apareceu aí pra gente ver o que tá pegando. Dá essa água pra mim, por favor. Dá. Tá vendo essa parte? Isso, vai um pouquinho mais para baixo para a gente ver o porquê que ele vai um pouquinho até chegar na lógica. Aí. Pode ir um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí, espera aí. Linha 32 do... Olha lá, Lex Blank After. Eu já tinha visto esse problema no teu código, mas é legal ler a mensagem de erro, né? Para tentar entender o que ele está te falando. Então ele está te falando assim, ó, value error, ou seja, um erro de valor. Na linha 32 da sua docstring do carro, está faltando um espaço em branco depois do maior, maior, maior. E ele está te colocando até o exemplo da linha que é o motor velocidade. Tá vendo que depois do último maior está faltando um espacinho? O ruim do doctest é isso, é que ele é muito estrito. Você tem que escrever realmente no formato que ele espera. Então volta lá no teu código, dentro lá do teu arquivo carro, e vai até a linha 32 pra gente entender então aí o que está acontecendo. Porque não é que ele rodou e ele te falou qual é o problema. Tá vendo? Ó, na linha 32 está faltando espaço. E isso se repete na 36. Então, se quiser, dá só uma passadinha, porque possivelmente você copiou as linhas de cima, obviamente. Né? Foi duplicando linha.
para efetivar. Bota um espaço aí na linha 32, na linha 35. Tipo, vai dando, passa daí para baixo, passa um pente fino. Opa, bota o maior e um espaço. Aí, ó, vai passando um pente fino, a 35, a mesma coisa, a 38, passa um pente fino colocando espaço em todos possivelmente esses lugares que estão faltando esse espaço, ó. Ô Reis, o ideal é digitar direto, né? Sem ficar copiando, né? Porque aí dá muito erro, né? Olha, depende, né? Quando você tem um template, como é esse mesmo caso, olha só, as linhas sempre se repetem, né? Então, eu copio mesmo, porque veja, são exatamente as mesmas linhas, né? Então, obviamente que copiar e colar código é ruim se você puder extrair uma função quando está no teu código. Mas esse caso aí que a gente está meio mostrando como o código funciona e a gente tem que efetivamente copiar o código, não tem problema. Agora, o que seria interessante? Sim. Fazer um baby steps para isso não acontecer uma outra vez, ô Jax. O que é bom fazer? Escreve só umas 2 linhas, executa. Ah, agora funcionou, então agora eu vou copiar ela funcionando. Sim, porque a sim. parte ruim uma vez que você tenha copiado ela não funcionando, aí você tem que passar o pente fino para rodar. Roda até os testes de novo aí, vai ser interessante porque agora o erro vai mudar. Eu sei que eu tô vendo que tem outra linha ali que vai dar errado, que é na direção, tá? Exatamente. Então, mas roda os testes de novo, porque o que importa é o seguinte: se o erro muda, significa que você evoluiu, né? Essa é a grande sacada, tá? E é normal, para todo mundo que está começando, essa é a dica, tá? Não se assustem com o primeiro erro. Deu um erro, você evoluiu, mudou o erro, maravilha. Se mudou, você está evoluindo. É o sinal de evolução. Você já rodou aí, Jax? Ainda não. Duplicar agiliza, né? Mas o problema pode acontecer isso aí, né? Isso. Então o que eu faço? Quando eu vou duplicar, eu primeiro rodo aquelas 2 linhas. Aí, ó, essas 2 funcionaram. Agora eu vou sair duplicando ela nos outros casos. Seria isso que eu faria. Aí você navega de novo até o fim do Stack Trace, agora que você rodou, que possivelmente você vai ver que o erro mudou. Deve ser o mesmo ali na direção, mas ele mudou. Possivelmente a gente ainda está numa fase que a gente chama de erro de sintaxe. Olha lá, justamente no direção na linha 44. Então, assim, vai passando um pente fino no código aí, ó, no direção ali na linha 44. Pode ser que tenha possivelmente mais código, principalmente se você duplicou as linhas, pode ser que tenha mais código que esteja faltando. Olha lá, todos quase aí daí para baixo, todos né? Eles. Como foi a duplicação, né? Às vezes, qual que é a malandragem também? Vamos ver uma malandragem aqui, ó, pra gente evitar o retrabalho. Bota na linha de baixo, mas não coloca o espaço. Agora você vai fazer o seguinte, Jax. Seleciona esse último maior aí, por exemplo. Vai com o cursor para antes. Isso, seleciona só o maior e o D. Não, na linha 45. Tipo, só o maior e o D. O que eu estou querendo fazer? Em vez de ter que fazer isso e repetir para todas as linhas, a gente vai utilizar o editor para agilizar esse processo. Então, seleciona isso e o D. E agora usa o atalho Ctrl R. Se for no Mac, Command R. Vamos ver se vai aparecer aí a interface de... Olha lá. Isso é a interface que ele vai buscar por esse padrão dentro do teu texto. E você pode colocar na caixinha ali de baixo, ó, lá em cima ele colocou pelo padrão que ele vai procurar. Clica na caixa de baixo ali em cima que apareceu, ó. Aí digita maior, porque a gente está dizendo o quê? Ó? Procura por maior D e eu quero substituir pelo quê? Por maior espaço D. Não, você apagou o D, volta com o D agora. É na caixa de baixo. Repete o D nessa caixa de cima aí. Pode digitar a letra D de novo. Isso. Agora na caixa de baixo você vai escrever maior, espaço, D. Então o que eu estou falando? Eu quero substituir esse cara aqui, esse padrão dentro do meu texto. E tá vendo que ficou verdinho ali? Embaixo do editor, sim, ele está te mostrando qual é esse tipo de padrão que está sendo encontrado. Então, o que eu te recomendo?
clica agora ali no Replace All, o botãozinho que tem aí à direita dessa caixa. Ó. Tem um Replace, que ele... Aliás, se quiser, aperta só no Replace primeiro. Se você já tiver apertado no All, beleza. O Replace, o que ele vai fazer? Ó, vai de um por um, para você ter certeza do que ele está fazendo. Se você quiser, você pode começar só com o Replace, e você fala, não, me parece que ele está fazendo o que eu queria. Então vamos fazer o quê? Dá um Replace All, porque ele vai substituir todo mundo. Então se você quiser, dá um Replace All aí. Se quiser, você pode rodar o teste de novo, ou vai descendo no código para a gente fazer um pente fino no olhômetro, né? Aí mesmo. Isso. Vamos ver se falta espaço em mais algum canto aí. Ó, as últimas duas linhas, ó, as do carro a mesma coisa. Se você quiser, você pode fazer o quê? Usa o mesmo esquema, coloca maior C, substitui ali no replace o D por C, porque aí ele vai achar essas do carro aí também, né? Embaixo também pelo D. Ou pelo D não, pelo C. Aí dá aquele replace all de novo para substituir todo mundo. Beleza, agora segue o fluxo aí. O último aí foi esse norte, mas aí são poucas linhas, não sei se compensa. Se você quiser, você substitui pelo aspas simples, para ele fazer também, porque aí ele vai fazer tanto para o norte, quanto para o leste, quanto para o norte, mas são só 4 linhas. Aí nessa hora você escolhe se você vai fazer via substituição ou se você vai colocar na mão ali o espaço, você tá vendo? Só falta ali a parte do norte. Inclusive, eu acho que isso é teste. Eu acho que na realidade você tem que remover os espaços aí. Remove os três maiores aí nesse caso. Tanto para o norte, quanto para o leste, quanto para o norte e o oeste ali de novo. Pode apagar aí esses... Você entendeu, Jax? Remover. Nesse caso aí, como você está testando que o resultado da execução do método calcular direção é o resultado que você espera, então você tem que tirar o maior aí. Você tem que tirar esses 3 maiores aí. Esses 3 caracteres da frente do norte. Entendeu? Isso. E aí você tem que repetir a mesma coisa lá para o leste. Tem inclusive como fazer múltiplos cursores também, para você fazer isso de uma vez só. Mas acho que essa eu acho que eu tive que colocar um atalho no PyCharm. Vamos fazer manual aí, porque são poucas linhas. Não vai dar tanto trabalho. E aí até explicando, né, Jax? Você falou, quando eu rodo os testes não aparecem a interface que aparece na aula do Renzo. Mas por quê? Porque nesse momento, como o teste ele não está no formato esperado pelo doctest, ele realmente te deu a interface falando, eu não consegui nem, digamos aí, mastigar o código para conseguir saber quais eram os testes. Por isso que ele não te apresentou interface nenhuma na cerca da listagem dos testes. Mas ele te colocou na interface ali falando, nenhum teste foi encontrado. Beleza? Dá o playzinho aí no teste. Colocou o problema, né? Isso. Ele me listou o importante problema, é isso. Ler o problema e tentar dar uma analisada nele, né? Que foi só o que eu fiz, né? Você viu? Eu li o erro e falei, já sei. Obviamente que com o tempo, você lê o problema e você já sabe o que está acontecendo, né? Então, quando eu li o seu, já na hora ali, eu já tinha visto antes, mas eu deixei quieto, rodei e aí o programa só me confirmou qual era o problema. Mas roda aí de novo, vamos ver agora o que vai acontecer aí. Saiu? Saiu assim, mas... Olha aí. Agora apareceu a interface 100%. que era esperado. Ou seja, Exatamente, como agora ele 100%. conseguiu ler o arquivo de teste, ele agora te mostrou, é o teste no carro, e aí estão todos as falhas, como assim estava também no meu código da minha aula lá da parte de direção e carro. E aí você já consegue, acredito eu, seguir sabendo agora como rodar. Mas assim, e até as dicas com relação à pergunta, o que é legal? Quando vocês passarem por algum erro, você pode, tenta contextualizar, né, igual você fez. Estou tentando rodar no PyCharm o doctest. E o resultado que eu estou obtendo é esse. Copia isso que a gente chama de stack trace, que é essa saída do programa com esse erro. Quando você copia, o erro fica muito melhor da gente ver, né? Eu sei que no Python Birds também
ainda não tem, eu só vou ensinar o Git no segundo módulo, mas quem por acaso já manja de Git, facilita muito ainda também se você deixar o seu repositório público e mostrar o código que você está rodando. Quem está no PythonBirds pode também copiar até, você podia até copiar assim, o código, o doctest, e falar, ó, tá aqui o doctest que eu estou tentando rodar. Por quê? Porque para a pessoa te ajudar normalmente, ela tem que entender o contexto, ver qual é o código, ler o erro para poder falar, olha, foi aqui. E quando você posta o código, às vezes a galera até já corrige para você, sabe? Vai lá, olha, o problema estava aqui e aqui está a correção. E aí, nesse processo de troca, o teu desenvolvimento acontece de uma maneira muito mais rápida. É verdade, é verdade. Beleza, Jax? Tá ok. Foi suficiente aí para te tirar, digamos, do ponto que você estava parado para continuar? Tranquilo, tranquilo. Agradeço aí a ajuda aí, tá? Opa, beleza, Jax. Obrigado. Tamo junto aí. E cadê o Adriano? O Adriano tá aí, ele ia falar algumas coisas de programa, já que a gente terminou rápido aqui. Isso aí foi um exemplo, então, de resgate. Esses resgates aí, volta e meia acontece, né? E esse daqui até que foi simples. Às vezes o pessoal vem com os cabeludos aí que são... Nem sempre a gente consegue resolver, às vezes demora um pouquinho mais, a turma ajuda e vai. Esse daqui, graças a Deus, deu certo, esse resgate aqui hoje. Diga aí. É eu, Adriano. O Renzo. Não, sabe o que que era? Que acontece? Esses dias aí eu não consegui acompanhar seus e-mails, né? E aí eu tô acompanhando agora. Eu preciso muito aprender assim, porque eu gosto bastante de tecnologia e tal. Eu gosto muito e eu preciso aprender mesmo porque realmente eu tô com esse objetivo, né? E eu queria saber assim, Renzo, o que acontece? Os programas que a gente trabalha com fazendo a digitalização aí dos códigos, sempre esse mesmo programa esse sempre mesmo programa? Então, na realidade, existem aí uma categoria de programas para você produzir código, tá? Eu separaria essas duas categorias em duas. O que a gente chama de IDE e o que a gente chama de editor de texto, tá? Cada um com seus prós e contras aí, e a gente na área de tecnologia fala que existe até uma guerra sobre isso, porque cada um usa um tipo de ferramenta e às vezes defende, né? E o importante é o quê? É você saber utilizar uma dessas. Quais são as ferramentas? Por exemplo, as que se encaixam existem ainda, em nível de editor, existem ainda vários níveis. Então, por exemplo, a galera que é mais do Linux trabalha com o chamado Vim, VIM ou Emacs, que basicamente é quase você programando ali um pouco, é uma porrada de atalho, não é muito visual, e você tem que instalar plugins para eles funcionarem. E aí existem os vários prós e os contras disso. O Vim é legal porque ele já está no servidor, então quando você tiver que mexer no servidor, é o único editor que tem para você mexer lá. Né? Mas eu, por exemplo, vindo do Java, eu comecei por uma IDE. Existem editores ali que são um pouco mais parrudos, que já vão te dar syntax highlight, apesar que o Vim também te dá syntax highlight, mas você tem que mexer nele. Então, na categoria ali editores que não são nesse modo, digamos aí, console, a gente teria o... Eu estou listando, deixa eu ir escrevendo aqui no chat, qualquer coisa você copia, tá? Vim. Aliás, se puder até parar de compartilhar a tela aí, por favor, Jax, porque aí na gravação agora, acho que como já foi, tá bom? Que aí a gente... Deixa eu escrever aqui assim, ó, no chat. Vim, Emacs estão nessas categorias aí que a gente chama de mais roots, aí, mais raiz, programador raiz. Aliás, Emacs se escreve com C. Então tem o Vim e o Emacs. Depois eu diria que tem uma categoria de editores de texto mesmo. Tá? Qual que é o seu sistema operacional aí, Adriano? Eu tenho o Linux e tenho o Windows também, o 10. Isso, beleza. Então, por exemplo, em geral, nos Linux já vem o Vim, tá? Mas assim, Sim. e aí é uma questão de gosto. Você vai ter que testar alguns deles, tá? E eu recomendo, inclusive, testar o que tiver mais próximo da pessoa que você conhece que está programando. Porque, por exemplo, esse tipo de coisa aí que agora a gente fez justamente com o Jax, de localizar e substituir, eu sei que os vários editores têm. Mas no PyCharm eu sei fazer, porque eu conheço o PyCharm em si. Conheço o PyCharm e conheço o Eclipse, tá?
Existem uns outros editores, por exemplo, no Windows tem um que é o Notepad++, que ele é um editor que até ele permite aquelas syntax highlight, que é o quê? Pegar as palavras-chave da linguagem e colocar em cores diferentes para facilitar a leitura. Funciona inclusive para várias linguagens, então o Notepad++ seria um cara desse. Quando você instala o Python, ele já traz em si um editorzinho dele, que é o Idle, que eu escrevi aí, ó, IDLE. Tá? Então, existe um outro que se chama Sublime, que o pessoal também gosta muito, e o pessoal tem utilizado um da Microsoft também, que se chama VS Code. Então, a vantagem desses caras todos que eu falei até agora são que eles são mais leves, porque eles são só editores. Se você quer que ele faça alguma coisa a mais que edição, onde edição é o quê? Isso que a gente fez agora, copiar e substituir tem quase todo o editor, né? E fazer esse tipo de coisa aí, todos esses editores resolvem, tá? E para eles fazerem um pouquinho mais, você acaba tendo que instalar plugins para eles funcionarem. E aí você tem uma outra categoria dessas ferramentas para você editar código, que se chama de IDE. IDE vem de Integrated Development Environment, ou seja, traduzindo para o português, ambiente de desenvolvimento integrado. Ele vai tentar fazer com que você rode todo o seu ambiente dentro da ferramenta. Se enquadram aqui o PyCharm, a Eclipse IDE, por exemplo, com o plugin do PyDev, se for programar em Python, se eu não me engano tem um Spider IDE. E aí você não só vai conseguir editar o seu código, como você tem um botão para rodar, uma interface melhor para te apresentar os testes, como foi o caso que a gente viu aqui no DocTest agora com o Jax. Ele deixa você rodar o Docker dentro, enfim, deixa você rodar tudo dentro dele e vai te ajudar com um autocomplete mais inteligente normalmente, onde se você precisa importar um arquivo, você aperta Ctrl espaço, ele já te dá um autocomplete, tá? E é isso que em geral a IDE vem te trazer, ele te dá então um ambiente integrado, você dá algumas informações para ele, como qual é o seu interpretador, quais são as bibliotecas que você instalou no seu projeto, e ele já te dá a ajuda sobre aquilo tudo. Tá? Então, essas são as ferramentas que a gente tem para codar. Como que eu falaria para escolher? Escolhe, por exemplo, se você não quer mexer em alguma e você puder utilizar o PyCharm, se você estiver seguindo o curso aqui, por quê? Porque eu uso o PyCharm, então se você me falar as dúvidas de editor dentro do PyCharm, normalmente eu vou saber resolver. Se você me falar das dúvidas de editor dentro do Vim, eu já não vou saber tanto. Né? Então, não é usual uma pessoa saber programar em infinitos desses editores. Em geral, o cara sabe uns 2 ou 3 no máximo. Se você ficar um proficiente em um, já é bom. Então, se você puder utilizar o PyCharm, eu recomendo. Por que eu falei puder? Porque essa IDE tem a parte ruim, que apesar o custo de ter tudo integrado dentro dela é que ela come uma memória danada. Então, se a sua máquina não é muito potente, né, eu sei que ela já come normalmente aí uns 4 GB de memória. Então, se você tem uma máquina que é fraquinha, já fica complicado. Por exemplo, eu respondi hoje, já respondi várias vezes, pessoas que falaram que não tem computador, se dá para programar. Putz, dá para programar? Tem até uma interfacezinha que eu mandei aí numa pergunta do fórum que era dentro do celular, para você conseguir programar lá. Mas é assim, o poder ali de processamento já é menor, você vai precisar do PyCharm, se precisar instalar alguma coisa, um Python, alguma coisa diferente, você não vai conseguir dentro do celular. Então a minha indicação, na verdade, existem essas todas, e eu indicaria para você seguir o que estiver mais próximo de quem está te ensinando no momento. Tá? Então, se puder ir com PyCharm, beleza, a galera fala muito bem do VS Code também. Se quiser aprender a mexer no Vim, Emacs, etc. Mas em geral, para quem nunca mexeu num Vim da vida, basicamente você tem que fazer um curso também para mexer no Vim. Né? A piada que em geral o pessoal faz é, uma vez que você entra no Vim, você nunca mais sai. Porque o atalho dele é bem, digamos, não usual. Comparado aos outros editores de texto, a forma de trabalhar que é, né, você tem que dar um ESC, 2 pontos Q, para lembrar de quit em inglês que é para sair. Então, assim, depende bastante aí. Tá? Wagner, você tá pelo Android, Wagner? Mas assim, codando pelo Android, Wagner? Vai respondendo aí. Adriano, consegui tirar tuas dúvidas aí?
Conseguiu sim, ô Renzo. Só outra perguntinha que eu ia falar para ti. Hoje é usado muito o Java também, né? Eu sei que Java tem muitos programadores ainda que Uhum. tem muita dificuldade com ele, porque nem ele é usado em toda a programação, né? Eu queria saber que tem Hum. muita gente que fala que o Java vai acabar, se isso daí é verdade. Bom, eu vou tentar responder da maneira mais imparcial possível, porque eu vim do Java para o Python. Tá? Então, vamos falar as verdades acerca de Java. Java vai morrer? Eu acho difícil, tá? Porque existe uma peça de engenharia foi feita, que foi feita que se chama JVM, que é a máquina virtual do Java, que é muito utilizada, tá? Foram anos e anos de engenharia e de dinheiro jogado nela, e ela é uma máquina extremamente possante que, apesar de se rodar outras linguagens dentro da JVM, ela foi feita visando o Java. E assim, falar que uma tecnologia vai morrer, sempre tem assim na nossa área, vai morrer, o COBOL vai morrer. Estão falando que o COBOL vai morrer tem um tempão. Só que aí você tem uma porrada de sistema, por exemplo, bancário, que trabalha com COBOL. Né? E aí o pessoal fala vai morrer. Então, esse vai morrer é muito forte. Ainda mais o Java, que hoje em dia ainda tem muita vaga para Java. Tá? Então, Java vai morrer para mim é Flame. Agora, o que pode acontecer é o uso daquela tecnologia declinar. E não necessariamente isso é bom ou ruim para você, porque, por exemplo, hoje em dia se paga muito bem para programador COBOL. Por quê? Tem pouca vaga de COBOL? Tem, mas também tem pouco programador. A brincadeira até que a maioria dos programadores COBOL estão morrendo. Né? A gente brinca que são os dinossauros porque é muito antigo. Então acaba que a demanda é pouca, mas a oferta de programador também é pouca. E aí você acaba, às vezes, tendo uma valorização. Às vezes um programador COBOL vai ganhar mais do que o outro porque ninguém mais consegue mexer naquele tipo de sistema. E o Java, eu não vou dizer que está no mesmo caminho, tá? E hoje em dia, inclusive, é utilizado pela plataforma do Android, que é o celular mais utilizado que tem. Então, dizer que Java vai morrer é muito forte. Tá? É isso que eu diria. E às vezes o que o pessoal, não sei se é o teu sentido também, que é o sentido, eu vou aprender Python, eu vou aprender Java, né? Porque me falaram que Java tem muito mais vaga, ou qualquer outra linguagem. A linguagem X tem muito mais vaga. Você já ouviu isso aí, Adriano, ou não? Já ouvi falar, assim, já ouvi falar que tem dois amigos meus que eles são programadores, eles falaram assim para mim que eles trabalham até com Java, mas só que não gostam muito porque o Java é muito lento e prefere outros programas porque o Java é muito complicado, que ele é muito lento, demora muito para programação, e aí por isso que eles têm preferência em outros programas, menos o Java. Nem todo mundo gosta de trabalhar com Java, né? Que eu fiquei sabendo aí. Sim, tem uma questão de gosto aí também. Eu vim do Java. E assim, a questão de ser lento, eu acho que talvez o que eles queriam dizer, e aí é a minha opinião, tá? Vou dar só a minha opinião. Eu conheço Java, conheço Python, então me sinto um pouco à vontade de falar na comparação das duas. O Java, ele é extremamente complexo. Para você começar com Java, ele é complexo. A brincadeira que não é tão brincadeira é faça um Hello World com Java, faça um Hello World com Python. Com Java, você já vai ter um public, static, void, main. Então, existem várias construções para você escrever o Hello World que eu tenho, e eu já ensinei com as duas linguagens, que, por exemplo, para eu ensinar Java, eu tenho que falar, abstrai o que está escrito aqui, esse public, static, void, main, string, esquece o que está aí, e só system.out.print, é verboso, você tem que escrever muito. As IDEs te ajudam a não ter que escrever tanto, mas, ainda assim, é bastante informação. Então, assim, sem ter um estudo cabal disso, mas empiricamente, a curva de aprendizado do Java, para mim, é muito grande. Acho que não à toa, um cara, às vezes, normalmente, com 3 anos de Java, ele ainda vai estar sendo categorizado no mercado como um júnior barra pleno. Porque ele ainda não é tão complexo para ele começar a aprender não só o Java, como o ecossistema das ferramentas dele. Pode ser que eu até esteja um pouco defasado, que o pessoal fala de um tal do Spring Boot. Eu saí na época que era muito ruim trabalhar, que os frameworks eram complicados, Spring, um monstrengo para você trabalhar dentro da tua aplicação, que era muito complicado da pessoa começar. Então você falava, o cara, você vai fazer academia Java, que eu cheguei a dar aula aqui em São José dos Campos. 1 ano de academia Java só para o cara começar a entender alguma coisa.
E aí, o Python não. O Python, a curva de aprendizado dele já é muito mais tranquila. Né? Você aprende muito mais rápido. E aí, não à toa, você tem um programador Python com uns 3 anos, no mercado ele vai estar ali de pleno, às vezes até sendo considerado sênior. Tá? Por quê? Porque ele aprende mais rápido, porque a linguagem te dá esse subsídio de aprender mais rápido. Né? Então, a questão da lentidão com relação a Java, eu iria mais pela face do curva de aprendizado e os resultados que você gera nesse caminho. Justamente por você aprender mais rápido, você costuma entregar software mais rápido, principalmente no contexto de programação web. Então, Renzo, hoje, falou em programação web, eu não usaria o Java. Usaria outra coisa. Eu usaria Python porque eu sei Python, mas eu veria outras linguagens com a Go, Elixir, PHP, qualquer uma outra, eu não veria razão para começar com Java, principalmente se você está pensando em ter um desenvolvimento bem efetivo. A não ser que você tenha uma equipe de programadores que já manjam todos eles de Java. Aí beleza, aí nesse contexto eu usaria Java, mas eu podendo escolher e tendo uma equipe com o mesmo tempo de experiência, eu iria de Python ou em outra linguagem que não Java. Então é assim, tem mais vaga de Java? Tem, mas também tem muito mais oferta de programador. E como você aprende mais rápido o Python, na minha opinião, a curva de aprendizado é mais rápido e aí você acaba também tendo uma evolução salarial que também tende a crescer mais rápido do que no Java. Isso é na média, no geral. Óbvio que pode ter ali pessoas que descolam dessas duas médias em ambos campos, mas isso é o que eu enxergo nesses, digamos aí, 10 anos aí. 10 anos de Python, 13 anos de programação, ou seja, antes disso mais uns 3 ou 4 programando em Java. Seria mais ou menos por aí. Então, assim, acerca de linguagem, eu não vou defender, obviamente, vai de Python, por quê? O Renzo está falando que o Renzo tem um curso de Python. O Python eu gosto. Então, eu recomendaria o seguinte, vê alguma delas, se quiser, faz um Hello World em algumas delas, olha a que você gostou mais da cara e aprofunda nela, em uma delas só, e vai. Não dê ouvidos de, não tem vaga. Tem, na área de tecnologia tem vaga independente da linguagem. Todas elas têm. Mas por que eu escolhi Python? Porque, em geral, é a linguagem com a curva de aprendizado a mais simples de você começar e é uma linguagem poderosa também. Não é uma linguagem de brinquedo, não à toa que ela é muito utilizada em ciência de dados hoje em dia. Então, você aprendendo ela, você pode programar para web, para ciência de dados, enfim, são muitos os campos em que o Python é aplicado. Então, as razões são essas. Um ramo de atuação grande dentro do Python e também a facilidade de aprendizado. Justamente se a minha proposta é justamente tentar trazer a galera que não programa ou que programa pouco para o mercado, eu acho que um dos melhores fits, uma das melhores linguagens a serem utilizadas vai ser o Python. Deixa eu ver aqui o que está rolando de pergunta. Legal. Estudo Python Android pelo menos um ano, sim, mas desde que entrei para a turma eu consegui um Note e instalei o PyCharm. Beleza, que susto aí, Wagner, porque eu via que você sempre mandava umas perguntas lá no fórum. Se estivesse programando no Android, ia ficar bolado. Tem como compilar código Python para Java? Para JVM tem. Existe um projeto chamado Jython, tá? Que aí você consegue compilar Java para JVM. O Wagner já até respondeu aí. Assim como existe projeto que compila Clojure, acho que tem algum de JavaScript, mas existem aí vários projetos que compilam para JVM. Tá? Clojure, qual é a outra agora que o pessoal está utilizando muito para mobile? Kotlin. Inclusive feita pelo o mesmo pessoal que desenvolve o PyCharm, que é a empresa JetBrains. Então, são várias linguagens que Scala compila para JVM, são várias. Olá, boa noite, meu nome é Luiz Fernando, eu sou novo no mundo da programação, tenho 15 anos e iniciei umas pesquisas simples sobre programação com Python. Próximo ano vou fazer uma escola técnica de DDS, eu não sei o que seria DDS. Se alguém souber e puder falar, é melhor. Queria saber se o Python é mais utilizado hoje em dia. Luiz, acho que a questão do mais utilizado eu desmitifiquei aí. Pega uma tecnologia, aprende. Não sei que seja uma tecnologia assim muito antiga, COBOL. Não sei se vai compensar aprender agora.
COBOL, Pascal, linguagens mais antigas. Mas Python, Java, C Sharp, JavaScript, qualquer uma dessas, Elixir, Go, qualquer uma dessas que você escolher, tá bem escolhido. Óbvio que eu falaria para preferir Python, mas gosto é gosto, às vezes, de linguagem. Isso, e às vezes tem até conectado com um problema, né? Às vezes você vai, quero trabalhar só para game. Será que Python é melhor? Aí não sei se vai ser a melhor. Tá? Desenvolvimento de sistemas. Não sabia essa. Desenvolvimento de sistemas. Tá? Então, Python é bastante utilizado. Hoje já é a segunda linguagem mais utilizada. E na tendência, né? Tem um vídeo que eu postei aí para o pessoal. Na tendência foi a linguagem que mais cresceu, muito impulsionada, inclusive, nos últimos tempos, pela fama da área de data science, né? De ciência de dados, machine learning, aprendizado de máquina, enfim, a análise de dados trouxe essa vertente muito para o Python. E justamente por quê? Porque Python é uma linguagem fácil de aprender e, portanto, é uma das linguagens que tem o maior número do que a gente chama de não programadores, apesar que eu acho que é muito ruim o nome não programadores, mas digamos que são pessoas que não trabalham diretamente com ciência de dados, mas que precisam resolver o problema delas. Por exemplo, teve um evento que eu fui que estava lá um astrônomo mostrando qual que era o algoritmo para você conseguir saber que existe o planeta em outro universo. Ele falando que o planeta tem que passar, quando ele passa na frente de uma estrela, aquilo causa uma diminuição na intensidade de luz. Então, de acordo com a frequência que aquilo pisca, você tem a noção de que existe um planeta ali na frente e existe um algoritmo para fazer essa detecção. E esse cara falou que usa Python. E aí perguntaram para ele, mas por que Python? Ele falou, porque nós somos astrônomos, não programadores. Então a gente quer saber se o planeta existe e com a linguagem que permita a gente fazer isso da maneira mais rápida possível. Então, em 2 semanas, etc., essa turma já está começando a produzir alguma coisa com Python, coisa que não era possível nas outras linguagens. Por exemplo, o C, que é uma linguagem um pouco mais complicada, de mais baixo nível, que demora um pouco mais para a pessoa engatar. Então, foi um exemplo prático desse. Né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Python, bem fácil. Eu só estou com receio de me aprofundar no Python e no meu curso técnico não se usar Python. Luiz, aí não tem jeito. Né? Aí você tem que ver o que vai ser passado no teu curso técnico, então. Mas o Python tem se difundido como uma linguagem muito utilizada no ensino. Então eu sei que em várias FATECs pelo Brasil, vários cursos superiores estão utilizando Python, como o USP, etc. Aí você teria que pegar a ementa do teu curso e dar uma observada no que eles vão mexer lá dentro. Agora, uma vez que você aprenda uma linguagem, normalmente isso facilita o seu aprendizado de outras linguagens. Então, mesmo que seja outra, se você quiser começar pelo Python para depois aprender a outra, isso facilita. Mas se você puder focar já para estudar a linguagem que você vai ver no seu curso, eu recomendaria fazer isso. Márcio Nunes, eu tenho um amigo que usa Python para estudo de supernovas em astronomia. Justamente, Márcio, justamente. Tá? A aplicação de algoritmo, quando você aprende a lógica de programação, fica muito mais fácil. Então, inclusive, é o que eu pergunto para a galera. Quando alguém vem e fala, será que eu vou conseguir aprender bem o curso? E a pessoa fala, eu só sei lógica de programação. Fala, putz, já sabe lógica? Já existe aí um mundo que eu não preciso explicar para a pessoa. Não preciso explicar o que é variável, o que é uma expressão booleana, o que é um desvio condicional, o que é um looping. Então, não preciso explicar as coisas básicas. Então, se você tem já essa lógica dentro da tua caixa de ferramenta, mudar de programação, às vezes não demora tanto assim. Óbvio que aí você tem ali o seu sotaque, tem uns certos traquejos, mas você já leva esse conhecimento. Então, para se ter uma ideia, quando eu decidi sair do Java para o Python, foi questão de 2 semanas para eu pegar uma aplicação web minha, reescrever ela em Python, já aprendendo Python e reescrevendo a aplicação. Então, assim, como até o paradigma é um pouco parecido entre as duas, tem mais semelhanças talvez do que diferenças, fazer essa transição é relativamente simples. Óbvio, dependendo aí de quão similar as linguagens são, principalmente nos seus paradigmas, né? Então você tem um paradigma procedural, um paradigma orientado a objetos, um paradigma funcional. Se a linguagem tiver o mesmo paradigma, costuma ser bem fácil transitar de uma para outra.
Professor, permitir eu dar uma palhinha com a galera? Sou iniciante em Python. Manda a bala aí, professor Leonardo. O que você quer dar uma palhinha aí? Se tiver com o microfone, libera ele aí e manda bala. Professor Leonardo, está aí? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo, galera? Perfeito, manda bala aí. Então, primeiramente, queria dar uma boa noite à turma aí, todo mundo. Parabenizar o professor Renzo por essa iniciativa, dar essa abertura para quem está começando a programar. Eu sou de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, e essa questão da preocupação com quem vai começar a estudar Python, como o Renzo está falando aí, existe mercado para todo mundo, né? E se um de nós, se a gente quiser partir para o lado do pensamento, qual a melhor linguagem de programação? Né? Não sei se o Renzo vai concordar comigo aí. Mas não existe uma linguagem melhor de programação. Existe uma linguagem que tem uma tendência de mercado que facilita o trabalho do programador de acordo com a época. E aí quem quiser se ambientar, quem quiser ter essa informação aí, pode entrar lá no site tiobe.com, TIOBE.com. Lá tem uma listagem de linguagens de programação, de linguagens, né, no geral, em que vocês vão observar lá que elas variam de acordo com o tempo, né? E hoje uma linguagem que está muito em ascensão realmente é o Python, por ter uma curva de aprendizado muito rápida. Ela não é nada verbosa, com uma linha você escreve lá um Hello World. Como o professor Renzo falou, no Java, como é muito verbosa, você escreve muito. Tem que ter um nível de abstração muito maior do que no Python. Contando um pouco da minha parte, eu venho do PHP, deixei o PHP de lado e estou dedicando agora ao Python porque eu vejo nele uma potencialidade a qual eu não vejo em nenhuma outra linguagem. E o Python realmente oferece uma leveza muito grande, uma curva de aprendizado muito fácil, entendeu? E por possuir centenas aí de bibliotecas, você pode escolher o que você quiser para implementar seus projetos, né? Começando aí do básico. E eu vou finalizar minha fala aí dizendo que a gente não deve se preocupar realmente se o mercado vai absorver a gente ou não, né? Se você for um profissional dedicado e conhecer a linguagem que você está trabalhando, logicamente você vai ser escolhido a dedo aí. Algumas linguagens como Assembly, Fortran, COBOL, como o Renzo falou aí, ainda rodam muito, principalmente em grandes estruturas, por exemplo, bancárias, né? E existem poucos profissionais que trabalham nessa linha aí. O que ocorre é que os profissionais de TI, no caso, a gente tem que seguir de certa forma, a tendência de mercado. E a tecnologia hoje ela exige muito mais velocidade de produção e com menos tempo possível. Tempo é dinheiro, afinal, né? Então, essa palavra que eu queria deixar aí para os companheiros aí, para todo mundo que está no grupo, de não ficar preocupado em ser absorvido pelo mercado aí, em preocupar qual linguagem de programação é melhor, entendeu? A tendência hoje, que já vem com muita força aí, subindo no ranking aí, o Python, sem dúvida, é uma linguagem maravilhosa, e leve e fácil de aprender, né? Essas palavras aí, a palavra de experiência de quem vem lá do PHP, para quem não conhece PHP, dá uma procurada na internet aí. É uma linguagem de programação baseada em script, que também pode ser utilizada em orientação a objetos. E vamos aproveitar essa oportunidade que o Renzo está dando para a gente aí, de a gente poder trocar essas ideias, né, de uma forma amigável aí e fraterna. Desejo a todos uma boa noite
e que vocês consultem lá no tube.com para ver a taxa de ascendência e descendência e observar que existe uma variação, sim, não é que as linguagens são mais usadas, é a tendência de uso. As pessoas escolhem de acordo com a necessidade. E pelo mercado hoje que eu vejo, o Python ele tem uma ascendência muito forte e tem uma tendência muito forte, principalmente para inteligência artificial. Tá? Desejo a todos uma ótima noite e um forte abraço a todos aí. Perfeito aí, o professor Leonardo, né? Tem bastante gente aqui na lista, hoje está de... professor Leonardo. Perfeito aí, não tenho o que tirar nem pôr. Eu peguei inclusive o site mencionado pelo professor, coloquei aqui no chat. Então, e eu acho que uma das partes aí principais é isso. Se você for um profissional, eu não vou dizer nem hiper dedicado, mas se você tiver um conhecimento na área de TI razoável, gostar de estudar um pouco ali, entender linguagem, se dedicar, com dedicação com certeza. Tem mercado, e assim, para todo mundo. Até mesmo em linguagens que dizem que vão morrer, como o professor disse, tem mercado. Tá? E Python está aí sim na crista da onda hoje, por conta de data science, e eu, justamente para dar essa acalmada, acho que foi a mensagem do professor na galera, escolhe uma, porque são várias opções, às vezes a gente tem o que a gente chama no conceito psicológico de choices paralysis, né? Eu até abri aqui o ranking que o professor falou, tem 20 linguagens aqui, então como é que o ser humano tem essa, como é que entre 20 eu vou escolher a melhor? Não vai ter isso, tá? E depende, como o professor falou, de contexto em relação ao tempo, e inclusive também com relação ao problema, qual é o problema que aquela linguagem resolve. Então, dependendo do tipo de problema que você quer e gosta de resolver, possivelmente pode ter uma linguagem que seja melhor que a outra naquele contexto daquele problema. Mas dizer que uma linguagem é melhor que a outra num modo absoluto não existe. Normalmente, cada linguagem resolve ali um nicho de problemas. Tá? Deixa eu ver aqui mais o que a galera colocou aqui no chat. Quais os padrões mais utilizados no Python? Cara, tem um curso disso dentro do Python Pro que chama Python Patterns, inclusive, tá? Embutido dentro dele existem vários. O padrão Iterator é lindo dentro do Python, inclusive muito melhor do que o feito no Design Patterns, é muito mais claro. Existem vários padrões que ficam mais simples dentro do Python, como fachada. Existem várias formas de implementar. Então, existem alguns padrões aí, por exemplo, Iterator com funções geradoras, que inclusive vai chegar agora no JavaScript. Mas aí é um assunto um pouco mais avançado, Paulo. Recomendo dar uma olhada aí no módulo 5, 6, módulo 6 do curso, chama Python Patterns, onde a gente aborda justamente, dá uma visão pythônica e uma releitura de alguns design patterns descritos aí no livro padrão disso. Márcio Nunes, Renzo, tem planos para novos módulos do curso? Eu finalizei, tem um tempo, gostaria de saber se vai ter coisas novas. Márcio, módulo, na verdade, se você é membro, eu estou terminando lá o módulo de Django, né? Mas avançou bem, eu gravei muito, eu vim gravando aí numa meta de 4 videoaulas lá dentro do curso por semana, apesar de serem pequenas, mas foram várias aulas e o módulo de Django avançou bastante. Não sei se você chegou a ver lá, Márcio. Mas o mais importante do que só ver lá os módulos é absorver aquilo tudo, porque demora um certo tempo, né? Mas agora eu separei, deixei mais explícito nessa turma, eu separei os 3 primeiros módulos, que é o Python Birds, que é esse gratuito, o PyTools e o de Django, que é eu coloquei só o filezinho do necessário para você conseguir chegar no mercado. E os outros módulos é o quê? Para você aprofundar depois que você já está no mercado. Então é para atender a galera que está começando, mas também para aprofundar na galera que já está no mercado e dar também algumas nuances de experiência, que é muito importante também, que vocês vão ver, vai ser muito abordado na semana que vem, que é a parte de soft skill também, de dar uma olhada nisso, em comunicação, em relacionamento com outras pessoas, que é muito importante para qualquer carreira, não só de TI. Mas a pessoa que dá uma olhadinha com um pouco de carinho para essa área, só um pouco, precisa nem ser muito aquele cara que dá um pouquinho, em geral, ele também deslancha bastante na carreira. Uma vez que ele saiba ali o arroz com feijão de tecnologia, ele avança um pouco no soft skill, ele costuma avançar bastante aí na carreira dele.
Deixa eu ver aqui que tem mais. Luiz Fernando, eu não sei ainda, mas vou tentar descobrir. Caso eu não consiga, vou me aprofundar em Python, porque é bem fácil. Até agora eu sei os comandos básicos como print e input. E hoje aprendi as figuras primitivas. Não sei se esse é o nome correto, esqueci. Como números inteiros, sim, são ali os objetos mais primitivos ali, reais e outros. Então é só mandar. Continua aí. O segredo do negócio é só assim, ter contato constante. Não se compare com os outros, se compare com você ontem. Estudou um pouquinho hoje, aprendeu uma coisa nova hoje. Cara, faz isso por uns 3, 4, 5 meses para você ver qual vai ser o resultado. E assim, existem muitos resultados bacanas dentro do curso que eu pude acompanhar, ver a história de mudança das pessoas que conseguiram se disciplinar para isso. Né? E é um tempinho por dia. Você parar meia hora que eu tenho, você parar 1 hora por dia para dar aquela estudada, a evolução vai ser constante e com certeza o resultado vem. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O Márcio falou bem. A comunidade de Python é fenomenal aqui que o Márcio escreveu, eu concordo. A maior feature do Python é a comunidade. Renzo, começa a minha primeira vez, eu queria saber os horários que vocês fazem o plantão. Estou bem feliz de ter descoberto isso aqui. O plantão rola quinzenalmente às 21 horas, tá? O do PyTools. E aí, por exemplo, na semana que vem, em particular, vai ter a semana do programador, eu não vou fazer o outro plantão. Tem o plantão do segundo módulo, que é o de PyTools. Então, quem se inscreve no PyTools lá na página e adquire esse curso, aí tem um outro plantão que rola também quinzenalmente, só que aí é intercalado com PyTools. Então, para essa galera, tem plantão toda semana, normalmente terça-feira, 21 horas. Esse costuma ser o horário dos plantões. Às vezes pode ser que mude, eu tinha começado na segunda, eu passei para terça. Pode ser que mude, quem sabe um dia aí eu passe até a testar fazer uns plantões em horário comercial também. Não fazer só de noite. Mas por enquanto eu estou fazendo de noite porque às vezes é o tempo que a galera tem, principalmente a galera que trabalha. Né? Na minha visão hoje em dia a tendência é automatizar tudo, né? E o Python é uma boa linguagem para isso, com certeza, Warley. É o caminho, não tem jeito. E principalmente as pessoas que trabalham em profissões que a tendência a ser automatizada, essa turma tem que acordar, né? A brincadeira você está passando aqui na pista com pedágio e tem a galera, é engraçado, você tem as pessoas que fazem a cobrança vendendo sem parar, que é o ticket para você não pagar automaticamente. Ou seja, a pessoa tem que olhar e falar, eu tenho que procurar outra profissão porque já vai ser só o ticket, não vai ter mais gente fazendo isso. Então, existe aí um hall de profissões que tem a tendência de ser automatizada. E se você está dentro desse rol, é bom olhar uma outra profissão em que seja necessário um ser humano. Em geral, são atividades criativas, como programação entre uma delas. Então, programação é uma área que, cara, não... O pessoal falou de crise aí, eu nunca melhorei tanto na carreira quanto nesse tempo que o pessoal chamou de crise aí de 2000 e... Aliás, eu vou dizer que desde 2011 eu só venho crescendo, mas na época de crise eu cresci ainda mais, porque a área não tem jeito. Se tem crise, a galera investe em TI, porque aí vai economizar, vai poder automatizar as coisas, não precisar de pessoas. Infelizmente, talvez mandar essas pessoas embora, mas o fato é que também vai contratar uma galera que vai fazer esse processo de automatização. Né? Mas assim, para a galera de TI não teve crise. Né? Então eu gosto bastante e por isso que eu levanto essa bandeira aqui com o curso para quem quiser se inserir. É uma área excelente e que não tem regulação, né? Pelo menos por enquanto, e eu espero que nunca tenha. Gostaria de aprender Python, como faço e como me incentivo a isso? É isso que a gente está fazendo aqui, Nicolas. Tem um curso gratuito, se inscreve lá no... Já se inscreveu, Nicolas, na Semana do Programador Profissional? Semana que vem eu vou passar aí o resumão da metodologia para você virar um programador profissional e aprender Python aí. O Wagner até falou aí do Python Birds, que é um módulo gratuito. Né? Até qual módulo começa a cobrar? No segundo começa a cobrar, Warley. Mas o primeiro você pode fazer e ver se é para você ou não. Lucas Macedo, quem acha chato a metodologia de aprendizado com joguinhos? Qual é melhor para poder aprender? Pô, aí você tá me sacaneando, né, Lucas? Porque o primeiro módulo é justamente com joguinho. Mas aí é questão de gosto, né? O primeiro, na realidade, eu fiz com um jogo justamente para a pessoa conseguir visualizar na tela os comandos. Então, são algumas possibilidades. Depois, na visão do curso, eu vou para fazer uma programação web.
E aí não é jogo, mas uma aplicação de verdade. Aí é questão de gosto, mas existe curso para tudo aí. Pode procurar na Udemy e tem vários aí que não vai ser com jogo também, Lucas. Deixa eu ver. Enzo, estou curtindo o bate-papo, está show, porém fiquei com uma dúvida. Este bate-papo é para o módulo específico do Python? Pergunto porque comecei ontem um Python Birds. Esse módulo, na verdade, hoje a gente fugiu um pouco porque a parte técnica, com a dúvida que o Jax trouxe, foi resolvida muito rápido. E o pessoal acabou trazendo as dúvidas mais genéricas sobre, eu diria, mercado em si, e a gente foi respondendo aqui. Mas eu diria que é um troço meio orgânico, né? A gente vai atendendo o que o pessoal está querendo saber. Então, como hoje coincidiu do pessoal querer saber muito de mercado, é o que a gente está fazendo aqui. Luiz Fernando, onde posso usar scripts simples no dia a dia, tipo script que eu mesmo posso criar? Luiz, são vários os exemplos. Muitas vezes o pessoal às vezes começa por Python, por exemplo, por ter alguma demanda. É o caso, por exemplo, do River, que é um professor de filosofia, que basicamente ele tinha no trabalho de graduação dele acessar 630 teses e, por exemplo, extrair o título de lá. Então isso é uma operação que se chama de crawler. E aí você pode fazer um crawler para fazer isso automaticamente para você. E é script pequeno. Teve uma live que eu fiz aí, inclusive, mostrando. Teve uma vez que eu quis trocar o texto de todos os meus vídeos no YouTube. E eram 130 vídeos. Imagina eu ter que entrar, mexer na edição, clicar em salvar. Repetitivo? Chato. O programador, em geral, é preguiçoso para essas coisas. Não gosta de fazer coisa repetitiva. Então, o que eu fiz? Fiz um scriptzinho, deu umas 20 linhas e fazia isso. Então, no dia a dia é isso. E fique ligado aí, o spoiler, na aula, na Semana do Programador, na semana que vem. Quem não tiver cadastrado, eu posso mandar o link. Posso até colocar aqui no chat. Justamente eu vou mostrar uma análise que eu fiz num problema do dia a dia. Tá? Basicamente uma análise de financiamento de banco. Fui lá e fiz uma análise pequenininha, com código Python puro, sem nada muito rebuscado, mas uma análise pequenininha de como é que funciona o financiamento e juros compostos, etc. E coloquei ali. Então, você passa a resolver vários problemas seus do dia a dia de forma automática. Tá? Ai, meu teclado aqui tá... Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Ó. Quem não sabe do que eu estou falando, é essa semana aqui que eu vou fazer. Tá? Na parte de orientação, o objeto deu uma fritada na cuca, normal, Arley, mas vai seguindo, vai resolvendo problemas práticos que a coisa acontece. O Wagner colocou aqui o livro Automatize Tarefas com Python, é verdade. Acho que é Automatize Tarefas Maçantes com Python. Tem ótimos exemplos, excelente exemplo aí também, Wagner. Tá? Márcio Nunes, eu precisei criar uma aplicação, mudar de aba automaticamente depois de 30 segundos no Chrome, que mostrava dashboard em Power BI, numa TV. Olha aí, ó. Outro exemplo aí de controle para fazer. Enfim, são várias as atividades e quanto mais você estuda a programação, mais você enxerga os problemas que você pode resolver de maneira automática. A brincadeira é que depois que você aprende a programar, mesmo que um pouquinho, você já começa a ver o mundo com outros olhos, né? Você começa a olhar o mundo com o que é possível de automatizar. Né? E na visão otimista minha, a programação vem para fazer as tarefas repetitivas, de forma para livrar o ser humano um pouco da escravização de trabalhos repetidos. E aí a ideia é que isso nos libere tempo para fazer atividades mais criativas. Né? É assim que eu enxergo a tecnologia. Beleza, galera? Estamos aqui já com 1 hora de plantão já. Então, os plantões específicos acontecem quinzenalmente às 21 horas, às terças-feiras, Luiz. Mas fica tranquilo que se você tiver inscrito no Python Birds e você não desabilitou o e-mail, né? Porque eu obviamente, política de e-mail, eu bando lá. Se você não quiser mais receber os e-mails do Python Pro, só se desinscrever. Eu sempre aviso, mas sempre às terças-feiras, 21 horas, de 15 em 15 dias. Então a gente está nessa terça-feira aqui, dia 21. O próximo será daqui a 15 dias. Deixa eu ver, tá abrindo o calendar aqui para mim. Daqui a 15 dias vai ser dia 5 de novembro. Entendeu? Mas você pode também colocar as suas dúvidas lá no fórum. Mas normalmente de 15 em quinzenalmente, terças-feiras,
21 horas. Então, hoje, dia 22, soma 15 dias. 15 não, 14, desculpa. 14 dias, né? 2 semanas. De 2 em 2 semanas, a gente tem um plantão aí 21 horas. Mas eu sempre aviso por e-mail. Eu mando um e-mail na véspera, mando um e-mail 30 minutos antes para lembrar quem porventura esqueceu. E depois eu ainda mando um e-mail com a gravação dos plantões. Tá? Fábio Lima, boa noite galera. Renzo, eu estou inscrito no programa de Semana do Programador e nunca programei. Já estudei alguma coisinha de lógica pelo Visual G e curti muito esse mundo de programação. Então na Semana do Programador já consigo me lançar no mercado? Vai ter um certificado? Em uma semana não, Fábio, porque uma semana também aí seria um tempo muito irrealista. Eu não sou um cara que eu não vou prometer o que não pode ser entregue. Em uma semana, não. Agora, o que eu te prometo depois dessa uma semana é uma forma de você caminhar mais rápido para chegar no mercado. E aí essa velocidade costuma depender também do tempo de dedicação da pessoa e, de certa forma, um pouco do chamado dom aí, né? De como que a pessoa se dá para a coisa. Mas muito mais rápido do que numa faculdade, com certeza. Não vai demorar 4 anos para você ir para o mercado. Então, tem exemplos aqui de pessoas que demoraram 2 anos, professor universitário que demorou 2 anos, não da área, professor universitário de filosofia, e teve professor de antropologia que em 7 meses conseguiu entrar no mercado. Então, depende do tempo que você vai ter para se dedicar e depende de com quão afinco você vai procurar as vagas. Em uma semana, não. Em relação a certificado, certificado por enquanto só para o pessoal que se inscreve na turma, porque senão seria muito certificado para fazer. Mas, dentro do Python Birds, a gente hoje eu coloquei lá uma funcionalidade justamente de ver o tempo que vocês estão assistindo o vídeo e quanto vocês assistiram. E no futuro a ideia, um futuro não muito distante, é conseguir pegar esse tempo para fazer um certificado automático, para dizer, olha, cadê quem foi que perguntou aqui? O Fábio, para chegar lá e falar, olha, o aluno Fábio Lima viu tantas aulas do curso Python Birds e completou, então, 90% do curso, 100% do curso. Então, a ideia é fazer isso automático no futuro e quando fizer automático, esse certificado vai ficar disponível para todo mundo. Ainda não está implementado e aí, como a gente ainda faz manual, aí a gente tem que limitar o número de pessoas e aí, obviamente, é o número de pessoas que acredita mais no curso e que acaba se inscrevendo na turma em si, tá? O Márcio tá ali. Opa, muito obrigado aí, Márcio. Deixa eu ver aqui, Lucas Renzo, já foi. Estou trabalhando com suporte, quero ir para essa área de programação. Então, se ligue na semana que vem, na Semana da Programação, Lucas. Vai ser justamente para você, para o seu perfil, que a gente preparou o conteúdo da semana que vem. E ainda estamos aí finalizando os últimos detalhes. Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar dúvidas individuais com você. Então, eu fico aqui disponível nesse plantão, né? Não dá, obviamente, para eu atender todo mundo. A gente está lá com mais de 10 mil alunos hoje, né? Mas, se você colocar a sua pergunta lá no fórum, fatalmente alguém responde, muitas vezes eu. Então, se você jogar suas perguntas no fórum ou trazer as suas perguntas aqui para o plantão, a gente sempre acaba respondendo. Beleza, Wally? Fábio Lima, não, em uma semana eu digo desse programa. Então, a ideia, como eu falei, eu já vi gente entrando no mercado em 7 meses, que para mim, assim, foi um tempo muito bom, né? Então, depende muito do teu tempo de dedicação, né? E também de testar o mercado, de aplicar para as vagas até conseguir o quão você está disposto a isso. Então, varia um pouco, mas com certeza num tempo razoável. Não é dinheiro pedir, as aulas são muito boas, muito obrigado aí, Márcio. Preciso destravar na programação, a área de suporte não é minha paixão. Então manda bala aí nas aulas, Lucas. Manda bala que, principalmente você que é de suporte, pelo menos já tem, então algum conhecimento aí na área facilita. Quando eu terminar o curso gratuito, eu já teria capacidade de criar os próprios scripts para facilitar algumas ações? Eu diria que sim, Fernando. Eu vou te mostrar o exemplo. Na semana que vem, eu codei um problema real de financiamento bancário com Python puro. Não é nem com Python Birds, não é o primeiro módulo. Com a primeira seção do Python Birds, que é programação procedural, só isso, eu resolvi um problema de financiamento bancário.
Só com aquilo. Eu diria ali você vê 1 horinha de vídeo e treinar, só com aquele conhecimento que está ali eu resolvi um problema. Então sim, você vai ser capaz de resolver algumas ações. Beleza, então vamos para cima. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado aí, Fábio. Python é mais fácil que a linguagem C Sharp? Bom, eu não conheço C Sharp e não posso falar. O Márcio afirmou aí sim, com certeza. Eu não gosto de falar porque eu nunca brinquei muito com C Sharp. Eu sei que C Sharp é parecido com Java, né? Apesar que dizem ser um pouco melhor. E aí, comparando Python com Java, eu diria que Python é bem mais fácil de aprender que Java. Se realmente é verdade que é parecido com Java ou C Sharp, eu poderia dizer que sim. Né? Mas, assim... Ah, tá, era a minha pergunta, Márcio. Então, beleza. Mas, assim, se é mais fácil que aprender do que a linguagem C Sharp, é complicado, né? Porque dizer que é mais fácil, principalmente a palavra fácil, ela depende também da pessoa, né? Então, pode ser que alguém goste mais de C Sharp, já tenha, enfim... curta e de repente aprenda mais rápido, mas eu diria que Python está entre as mais fáceis de aprender aí, se não for a mais fácil. Tá? Não conheço outra linguagem mais simples que Python, mas não conheço C Sharp, então não posso te falar. O que eu posso falar é que Python é fácil, todo mundo fala que é fácil de aprender, e eu também achei quando eu aprendi, há 10 anos atrás. Beleza, galera? Então, assim, hoje foi uma live diferente, né, dos plantões. Normalmente nós respondemos questões, fazemos questões. Foi uma live bacana, bem diferente, porque a gente começou com o que às vezes eu faço mais dentro do curso só, que é com um resgate para uma turma, para uma dúvida mais específica, que foi a dúvida do Jax. Mas é legal que dá para ter ideia aqui do ambiente, como é que acontece, né, como é que é essa interação, quando tem uma dúvida que está muito complicada, pô, vamos lá, mostra a tua tela e vamos ver, vamos resolver esse problema. Então é isso que a gente costuma fazer no dia a dia aí do curso quando necessário. E também esse bate-papo aqui mais extra, mais soft, né, mais sobre mercado, também é uma coisa que a gente faz direto dentro do curso, e não só nesse aspecto, como técnica de negociação salarial, técnica de como aplicar para vaga, técnica de entrevista para emprego para quem quer trabalhar na gringa, o que a gente tem que estudar para ir para uma vaga no exterior, ganhar em dólar, quero sair do país, quero virar nômade digital, enfim, rolam muitas dessas discussões que não necessariamente sobre tecnologia, mas conectadas com o mercado de tecnologia. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Hoje deu uma galera grande. Agradeço aí a todo mundo que participou aqui ao vivo. Vou até ler os nomes dos guerreiros que estão aqui até agora. Eric, Fábio Lima, Fernando Couto, Gilson, Jax Kruger, não sei se eu li direito, Jorge Plautz, Leonardo, Lucas Macedo, Lucas Mi, Luiz Fernando, Márcio Nunes, Mari Lívia, Nelson, Professor Leonardo, Sander, Vitor Wagner, Warley e o Wellington Gonçalves. Muito obrigado aí por vocês terem participado dessa live aí hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado para você também que teve paciência de assistir aqui quando tiver gravado essa gravação aqui no final. Se você quiser aprender, então, o básico de programação, vou deixar o link aqui do Python Birds aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Você pode se inscrever lá e testar para ver, para desmistificar a programação se você nunca programou e para aprender um pouquinho da linguagem Python para você conferir por si só se é fácil ou não é, tá? O programa, inclusive, do Python Birds do básico é de 4 semanas. Eu mando um e-mail com 4 semanas que eu julguei que se a pessoa se dedicar umas 4 horinhas por semana ou 3, ela consegue terminar o módulo inicial em 4 semanas. Então, se você ficou curioso ou quer participar também dessa live, só se inscrever que você vai receber os e-mails e vai poder participar aqui ao vivo. Beleza? Grande abraço aí, galera. Muito boa noite. Até a próxima daqui a 15 dias. A 14 dias, daqui 2 semanas. Abraço.